Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Que disputa por pênaltis e que jogo o Retrô proporcionou na Arena Castelão pela segunda fase da Copa do Brasil. A Fênix foi até a capital cearense, como franco atirador, tentar uma classificação, colocou sua proposta em campo e no tempo regulamentar conseguiu o empate, mas nas penalidades acabou desperdiçando muitas cobranças e ficou pelo caminho na Copa do Brasil. A partir de agora a gente analisa essa partida. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vem aqui embaixo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais atualizações do mundo da bola aqui no nosso estado. De um jogo, pessoal, onde estratégias elas foram bem definidas desde o primeiro minuto. A equipe do Fortaleza, obviamente, que tinha a responsabilidade de, diante de seu torcedor, buscar uma classificação tranquila à terceira fase da Copa do Brasil. Só que do outro lado tinha um Retrô com uma estratégia bem estabelecida. O técnico Roberto Fernandes adotou um esquema com 3 zagueiros, colocando aí 2 homens por dentro, funcionando como volantes, tendo a presença de Jean pela direita, do próprio no lado esquerdo da equipe com o Leonan, foi uma das novidades da equipe do Retrô, e toda a parte criativa do jogo da Fênix sairia dos pés de Fernandinho e também do Hadley. A postura adotada pelo Retrô nos primeiros minutos foi bem convincente, ao meu ver, de um time que conseguiu ali até os 10, 15 primeiros minutos mostrar um pouco do que poderia ser capaz dentro da partida. Não à toa, uma chance, eu lembro até bem de um cruzamento, uma bola em diagonal vinda da direita, e o Hadley saiu do costado da defesa da equipe do Fortaleza. A defesa da equipe da casa parou pensando num possível impedimento, algo que não aconteceu, e por pouco Giva não marcou o gol que abriria os trabalhos da partida para a equipe da Fênix. Só que a superioridade técnica dos jogadores do Fortaleza, ela seria vista a qualquer momento da partida. E isso culminou num Fortaleza muito mais presente no campo de ataque do Retrô, que já era normal para o prognóstico da partida. Só que o Fortaleza tinha um problema, que era penetrar na defesa do Retrô. A gente percebeu vários jogadores que tinham como característica a movimentação, a velocidade, a tentativa de jogadas mais rápidas, tentar furar esse bloqueio feito pela equipe pernambucana. Só que faltava a tal criatividade. O camisa 10, um meia de articulação, um jogador que pudesse pensar o jogo e deixar alguns jogadores na cara do gol. Não que essa chance da cara do gol não tenha surgido na etapa inicial. Ela surgiu, e com chances desperdiçadas até, pelo Juan Martín Lucero, pelo próprio Iago Pikachu, defesas que foram feitas pelo Paulo Ricardo na primeira etapa. Então foi um Fortaleza que na maioria das vezes errou passes, errou aquele chamado último passe antes da finalização, a chamada assistência, não estava saindo da maneira como o Fortaleza se acostuma dentro de seus jogos, e o jogo foi se sustentando no 0 a 0. Num 0 a 0 onde o Retrô tinha sim a consciência de que poderia ter e dar trabalho para a equipe do Fortaleza também na etapa final, mas de um primeiro tempo de uma missão cumprida, de ter saído de campo com a igualdade numérica no placar e tentar algo no segundo tempo com as mexidas que seriam processadas por Roberto Fernandes, mas também mexidas que seriam feitas por Vojvoda, tentando dar um incremento a mais a essa equipe do Fortaleza. No segundo tempo, a gente viu que foi praticamente um massacre do Fortaleza, não pelas modificações feitas pelo Retrô, que manteve até o nível da equipe. Para quem me acompanha no Twitter viu que eu falava da entrada do Edson Lucas na vaga do Leonan. O Leonan já amarelado, seria um risco, até porque as principais jogadas do Fortaleza saíam pelos lados do campo. Também a entrada de mais um cara para o meio de campo,
na vaga do Richard Franco, nem pensei na saída do Rômulo, mas até para dar um pouco mais, né, de robustez na marcação, né, de estatura também no meio, o Roberto Fernandes optou pela permanência de Franco, pela entrada de Renato Henrique, jogando praticamente como um volante ali, marcando, né, os avanços de atletas da equipe do Fortaleza. Depois a gente viu a entrada do Luizinho pelos lados, o Edson Lucas, né, que acabou, como eu falei há pouco, entrando na esquerda. Foram algumas das alterações feitas pelo Retrô, o próprio Israel, que entrou na vaga do Jean, que no primeiro tempo, assim como no jogo do Náutico, algumas falhas individuais que por pouco não deram ao Fortaleza no tempo regulamentar essa vitória. Então foi um segundo tempo de um Fortaleza muito mais presente no ataque, principalmente quando o Juan Pablo Vojvoda acionou o Caleb e o Kevin, né, o venezuelano. Esses dois jogadores fizeram um salseiro danado à frente da defesa da equipe pernambucana, que se safou em muitos momentos, não apenas pelo posicionamento com a linha de 5, mas pela grande partida que fez Dankler. Dankler se mostra um dos principais zagueiros do futebol do Pernambuco, já há algumas partidas, né? A gente é bom salientar que, levando em consideração o trio de ferro da capital, não existe aquele zagueiro xerifão que viva uma boa fase e que esteja jogando comumente. E Dankler tem sido esse cara com a camisa do Retrô e hoje mostrou muitas virtudes. Saída de bola, né, tiradas pelo alto, bem como também desarmes de atleta dentro da grande área, que é algo arriscado de se fazer em um jogo eliminatório. Então, para mim, hoje foi o melhor em campo, mesmo com a classificação do Fortaleza, o Dankler conseguiu fazer um grande jogo e, sem dúvida alguma, despertou aí os olhares de várias outras equipes do futebol do Brasil. Né? Um cara com 31 anos ainda, muita lenha para queimar e um zagueiro que hoje fez um grande jogo na segunda fase de Copa do Brasil. Mas depois o Retrô, ele nitidamente recuou as suas linhas e percebeu que o Fortaleza, a cada minuto que passava, estava mais presente no ataque. Uma das principais chances com o Caleb ali, né, uma finalização ali praticamente da meia-lua da grande área, exigiu uma grande defesa do Paulo Ricardo. Uma outra chance perdida por Lucero, praticamente na pequena área. O goleiro Paulo Ricardo já estava vendido. E assim o Retrô foi se arrastando, né, também evitando algumas chegadas da equipe da casa, até levar a partida para as penalidades. Nas penalidades, o grande pecado. Uma equipe que ela se mostra, se apresenta como uma franca atiradora numa partida, ela não pode desperdiçar os 2 primeiros pênaltis. Por mais que a equipe da casa tenha desperdiçado. A culpa, longe disso, foi de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo fez o dele. Fez 2 defesas, inclusive. Na pessoa do Fernandinho, o pênalti não poderia ser desperdiçado. Do próprio Luizinho também, que isolou a bola, também não poderia, né, ter perdido a chance. Renato Henrique, que acabou chutando para fora e entrou para isso, entrou para cobrar pênalti, né, e acabou tendo nessa atitude displicente de chutar para fora. E uma hora o Fortaleza ia balançar as redes. Né, o Retrô, inclusive, chegou até a estar à frente do placar com um gol marcado por Edson Lucas, mas depois só deu Fortaleza nas cobranças, né, com Kevin, com o Zé Wellison e terminando ali com o Tinga. Né, até o próprio Giva ainda converteu para a equipe do Retrô, mas o resultado ficou mesmo com o tricolor do PC. De uma partida para tirar lições, obviamente, para a disputa do campeonato pernambucano. Trata-se de um Retrô que não sei se sai tão abatido, né, desse resultado. Né, um Retrô que obviamente chega um pouco mais cansado até do que o próprio Náutico para esse jogo, tendo em vista o desgaste do jogo de hoje. Né, foi uma partida que exigiu fisicamente, mentalmente, né, a parte técnica também dos atletas, né, jogadores que saíram cansados ao longo da partida, e isso vai contar, sem dúvida alguma, para o duelo de domingo, mas que eles enfrentaram uma equipe de primeira divisão e competiram dentro de sua estratégia de jogo, dentro daquilo que Roberto Fernandes havia planejado para esse duelo. Então foi um 0 a 0 justo no tempo regulamentar, né, pelo que o Fortaleza perdeu de chances, né, e pelo que o Retrô se demonstrou ser coeso defensivamente falando. Só que nas penalidades, que não é loteria, a equipe do Fortaleza foi a, digamos, nem digo mais eficaz, a que mais conseguiu perder menos oportunidades. Né, o Retrô também perdeu muitas chances de pênalti, né, e acabou ocasionando nessa eliminação numa segunda fase, mas
Não gosto muito do termo, né, de que você cai de pé numa determinada competição, mas o Retrô, ele trilha esse caminho, podemos dizer assim. Não é a questão de cair de pé, mas competiu diante de uma equipe onde todo mundo dava como certo a vitória no tempo regulamentar. E com folga até, só que acabou não acontecendo. E a grande chance de uma vaga à terceira fase inédita para a equipe da Fênix acabou ficando pelo caminho, muito pela displicência na cobrança das penalidades. Vida que segue, foco agora no Campeonato Pernambucano. Jogo do próximo domingo contra a equipe do Náutico às 4 da tarde. A tentativa, mais uma vez, da equipe lá de Camaragibe, quem sabe das a uma decisão de campeonato estadual, algo que aconteceu nas duas últimas temporadas, onde o Retrô saiu derrotado, né, das duas decisões, tanto contra o Sport como também contra o Náutico. E agora é tentar, diante do Timbu, né, reverter a situação negativa do primeiro jogo, demonstrar um futebol até mais atrativo ofensivamente nesse jogo da volta, para quem sabe buscar a classificação. Comenta à vontade e deixa a tua opinião em relação ao Retrô, que ficou pelo caminho na Copa do Brasil num jogo surpreendente diante da equipe do Fortaleza, onde muitos esperavam que o tricolor do PC tivesse facilidades. A Fênix endureceu o jogo, levou para as penalidades, só faltou aquele capricho na hora das cobranças de pênalti para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Deixa teu comentário, se inscreva no canal, este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais atualizações do mundo da bola aqui no nosso estado. Um forte abraço a todos e logicamente que a gente volta a qualquer momento com mais novidades do futebol pernambucano aqui na nossa plataforma. Até mais!